eu já fiquei com esta base nesse tipo de formatação. Então, sempre que eu marcar, ele vai destacando esta linha e vai colocando um taxado. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender como nós conseguimos destacar as linhas da nossa base de dados com um checkbox. Essa é uma recapitulação aí de uma videoaula que eu já expliquei aqui no canal, mas vamos atualizar ela para ficar melhor aí para vocês. Então, aqui eu tenho uma base de dados com data, empresa, número de estoque, valor e uma coluna de checkbox, que é a coluna E. Na coluna E, nós vamos inserir esse checkbox, essa caixa de seleção, e quando eu clicar nela, eu quero que destaque essa linha. Poderia utilizar aqui para um controle para saber qual pedido foi entregue, quais valores já foram pagos, e assim sucessivamente. Então fica bem interessante aí e fica visualmente melhor para quem vai trabalhar nessa planilha utilizar esse método para destacar essas linhas. Poderia destacar em vermelho e outras cores também. Então, com essa base de dados, vamos primeiro inserir o checkbox aqui na coluna E. Para isso, eu venho aqui em cima em Inserir e aqui embaixo em Caixa de Seleção. Clicando aqui, ele já vai inserir e eu já tenho o meu checkbox. Agora, quando eu clicar nele, eu quero que ele destaque esta linha. Então, aqui ele iria destacar, aqui ele iria destacar, e assim eu vou clicando e vai destacando para mim. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que fazer uma formatação condicional para ele condicionar a esse checkbox. Quando eu clico nele, ele vai destacar. Nós temos que entender aqui, ó, que quando eu aperto no checkbox, quando ele está marcado, ele fica como verdadeiro. Então, se ele está marcado, ele está como verdadeiro. Se está desmarcado, ele fica como falso. Então, aqui um resultado booleano, verdadeiro ou falso. Está marcado ou não está marcado. Vamos formatar. Posso dar um Ctrl A para selecionar isso daqui, toda essa base de dados. Venho aqui em cima em formatar e aqui embaixo em formatação condicional. Clicando aqui, ele vai abrir no canto direito da minha planilha as regras de formatação condicional. Aqui eu tenho várias regras, eu já tenho um intervalo, como eu já tinha selecionado minha base de dados, já está aparecendo aqui, de A1 a E10. Aqui eu poderia colocar um intervalo aberto para pegar toda a minha base de dados, conforme eu for inserindo esse checkbox, também for marcando, ele já vai pegando esta formatação. Mas vamos deixar aqui até E10. O interessante também da formatação condicional, só um adendo aqui, é que se eu formatar essa base de dados como tabela e deixar esse intervalo em aberto, o checkbox ele vai inserindo ali nessa tabela, né? E quando eu ir marcando, ele já vai destacando ali para baixo também. Bem interessante utilizar esses recursos em conjunto dentro da minha planilha. Voltando aqui, eu tenho aplicar ao intervalo, que é o intervalo que a gente já tinha selecionado. Formatar células C. Aqui eu tenho várias opções. Se estiver vazio, se o texto conter algo em específico, tenho várias formatações. O que eu vou querer está lá no final, a fórmula personalizada é. Aqui na fórmula personalizada eu posso inserir diversas fórmulas aqui para fazer algumas validações na minha base de dados. Neste caso, nós vamos validar a coluna E para verificar se o valor que eu tenho ali é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu quero que destaque. Então, essa vai ser a lógica que a gente tem que utilizar. Este valor ou fórmula a gente inicia sempre com o sinal de igual. Então, vou colocar igual. E aqui o que eu quero validar é a coluna E. Então, vamos inserir aqui na coluna E, a partir de qual linha? Aqui é importante, em diversas validações que a gente faz, a gente seguir a linha que começa a nossa base de dados, porque às vezes pode dar divergências. Eu vou colocar aqui E2, que eu quero iniciar em E2, só para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou colocar aqui, a partir de E2, eu quero que seja igual. Nós vimos aqui que quando está marcado, ele está como verdadeiro. Mas se eu inserir verdadeiro aqui, vamos colocar verdadeiro, veja aonde que ele está destacando aqui. Ele está destacando aqui na coluna A.
Para eu ajustar, eu coloco o sinal de cifrão na frente do E, que eu vou travar essa coluna. Então, travando a coluna, eu quero que ele marque até aqui no final. E veja o que está acontecendo aqui. Se eu mudar para E1, colocar E1, ele está marcando correto. Aqui, se eu colocar E2, que é onde, teoricamente, que eu queria que começasse a validação, ele está marcando uma célula acima. Isso acontece porque a minha referência do aplicar ao intervalo está desde a primeira linha. E aqui na minha validação eu comecei na segunda linha. Então a gente tem que sempre ficar atento à linha que a gente está fazendo a referência. É interessante a gente sempre deixar na mesma linha que começa o nosso intervalo de aplicação aqui. Aqui está de E2. Caso eu queira, eu posso alterar aqui em cima de A2 até E10. Aí ele vai ficar marcado correto. Mas como eu tinha selecionado a base, aqui eu teria que colocar E1 para ficar igual toda a minha base. Começava em A1, só para a gente entender bem essas referências para não ficar divergente. E agora você pode ver aqui atrás de mim que já começou a destacar as linhas corretamente. Aqui eu já posso finalizar, eu tenho outros estilos de formatações que eu consigo fazer. Consigo colocar aqui em negrito, então marquei o checkbox, vai ficar em negrito. Posso colocar em itálico, sublinhado, taxado. Posso alterar a cor da letra. Então aqui eu poderia colocar, vamos dizer, fica tudo preto e aqui fica tudo preto. Ia desaparecer aqui. Não fica bonito, né? Mas é formatações que a gente consegue fazer. Eu vou deixar dessa forma, vou tirar aqui, vou deixar somente o taxado, porque seria interessante a gente deixar assim riscado, vamos dizer que a gente pagou esse valor, ou já foi entregue, a gente risca esse valor aqui na nossa base de dados. Seria interessante. E a cor também, né? A gente pode fazer essa alteração. Posso fechar e veja que agora eu já fiquei com esta base nesse tipo de formatação. Então, sempre que eu marcar, ele vai destacando esta linha e vai colocando um taxado, esse riscado no meio deste texto. Existem diversas formatações que a gente pode fazer e diversas dinâmicas. Poderia depois somar também os valores que forem pagos ou não. Eu vou trazer em uma próxima videoaula. E lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.